E nesta edição eu tenho a honra de estar aqui ao meu lado com o deputado federal constituinte José Maria Emael. A honra é toda minha. Nós que agradecemos. Deputado, até acho que para o começo do programa, falar um pouco da sua história. O senhor foi um intérprete da democracia cristã em relação a Constituição, a Constituinte. Conta um pouco para nós dessa história. A democracia cristã, Beza, tem 68 anos de Brasil. Ela começa em 42 na Itália, depois 45 na Alemanha, no mesmo ano de 45 ela vem para o Brasil. Tem duas fases. A primeira fase termina em 65, quando o regime militar extingue os 13 partidos que existiam, o PDC era um deles. O presidente nacional do PDC era o então deputado federal constituinte, Franco Montoro. Eu já estava na democracia cristã. Eu ingresso na Juventude Democrata Cristã em 62, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O ano passado eu completei 50 anos de democracia cristã. Parabéns. Mas estou com o pique todo, viu? E o que eu acho que temos que ressaltar é que muitas pessoas, às vezes, acreditam que o Emael é o fundador da democracia cristã. Isso acho que é uma honra. Com certeza. É uma ligação muito forte. Muito Mostra forte, a sua ligação forte com o partido. Aí, depois de 65, a gente fica fora do cenário político brasileiro durante 20 anos. Durante todo o tempo do bipartidarismo, Arena e MDB. 85, por ocasião da reorganização político-partidária, é refundada a democracia cristã com o mesmo nome, PDC. Aí eu sou convocado, sem direito à recusa, para organizar o partido em São Paulo e ser o candidato do PDC a prefeito da capital, para mostrar que a gente havia voltado. É lá que surge o jingle, Emael, democrata cristão. Um dos mais famosos, vamos falar que é um dos mais famosos, creio eu. Sabe quem criou esse jingle? Um companheiro nosso, hoje ele é membro da Executiva Nacional e ele é um alfaiate. E compositor de música popular. A alfaiataria dele continua no mesmo lugar, no centro de São Paulo, na rua 24 de maio. Então um brinde aos alfaiates mesmo, porque sempre há muitos gênios. O fundador, por exemplo, do Esporte Clube Corinthians foi alfaiate. Então os alfaiates estão com tudo aí na Quanto que na o Brasil história. deve aos alfaiates? Muita coisa. Bom, aí em 86 me elegi deputado federal por São Paulo, né? Em 90 o povo de São Paulo me reelegeu deputado federal. Legal. Em 92, nessa mesma eleição de 90, nós elegemos 22 deputados federais. Eu por São Paulo e 21 deputados federais em outros estados. Nas eleições municipais de 92, só aqui em São Paulo, quase 500 vereadores. Prefeitos de grandes cidades. Mas só um ano depois, Belza, se abateria sobre a democracia cristã a segunda tragédia. Uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promoveu a fusão do PDC com o PDS. E a nossa casa foi destruída pela segunda vez como partido político no Brasil. Eu estava no meu segundo mandato, liderei a resistência, mas a fusão acontece no dia 13 de abril de 93. Mas só 2 anos depois, na noite de 30 de março de 95, nós refundamos a democracia cristã e acrescentamos um S na antiga sigla e o partido passou a chamar-se PSDC, Partido Social Democrata Cristão. E começamos tudo do nada. Né? Foi muito difícil o recomeço. Nessa caminhada, nessa reconstrução, fui 3 vezes candidato a presidente da República, cumprindo a missão de reconstruir a democracia cristã. E o resultado do ano passado, 2012, deu ao PSDC um salto. 1.600.000 votos para vereadores, 20 vereadores nas capitais brasileiras, né? Vereadores em 12 capitais, né? E agora, o ano que vem, nós vamos eleger uma grande bancada de deputados federais. Ô deputado, e dessa renovação de 95 para cá, o que o partido, quais foram as bandeiras que foram agregadas, os valores, de que não tinha antigamente, o que antes dessa repaginação vocês mantiveram? Nós tivemos, a partir da refundação em 95, a condição de fazer uma apresentação para a sociedade brasileira das nossas conquistas para o país. Avanços sociais dos trabalhadores. A redução do jornal de trabalho de 48 horas para 44. É uma luta histórica da área sindical. A proteção contra a despedida sem justa causa, até na vírgula o texto é nosso. Relação de emprego protegida contra despedida imotivada nos termos da lei, que preverá, sem prejuízo de outros direitos, indenização compensatória. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias. Hoje aqui em Santo André, como de resto do Brasil todo,
todo trabalhador dispensado sem justa causa tem mais 3 dias de aviso prévio, além dos 30, até um total de mais 60. Uma das maiores conquistas dos trabalhadores, a nossa defesa do contribuinte, a defesa do turismo. Então, um dos grandes fatores do nosso crescimento foi apresentar à sociedade brasileira as nossas conquistas, as conquistas para a sociedade brasileira. Legal. E deixa eu abrir aqui um parênteses para o telespectador. Este programa está sendo gravado, hoje é dia 12 de setembro, e é a gravação desse programa, que foi um dia corrido para o deputado. O deputado, o dia 12 foi bem corrido, porque nós sabemos que o deputado esteve no Palácio dos Bandeirantes. Fiz uma visita institucional ao Palácio do Governo, conversando com o secretário de Governo, o deputado Edson Aparecido, né? Depois prosseguimos, né? Tive uma série de entrevistas. Ainda há pouco, né? Nós tivemos uma entrevista extraordinária. Tive a honra de ser recebido pelo presidente da OAB de Santo André, Dr. Fábio Picarelli, que estava acompanhado pelo conselheiro da OAB estadual, o advogado, o meu colega Paulo Silas Castro de Oliveira. Legal. E junto comigo estavam os nossos líderes da democracia cristã, tendo à frente o nosso presidente Marcos. Foi um momento muito forte. Que bacana. E tivemos a ocasião de apresentar ao presidente da OAB, ao conselheiro Paulo Silas, a nossa história, as nossas conquistas, né? E a nossa identificação com a OAB. Agora, estamos hoje em 12 de setembro, 12 de agosto, 12 de julho. Há 90 dias atrás, no dia 12 de junho deste ano, a democracia cristã recebeu uma grande homenagem. Qual foi essa grande homenagem? No dia 12 de junho, em Brasília, capital da República, o Conselho Federal da OAB realizou uma sessão solene para comemorar os 25 anos da nova Constituição brasileira. E numa mesa de 11 lugares, onde é que estava o presidente nacional da OAB, ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Supremo, o novo ministro do Supremo Barroso, personalidades destacadas da OAB, só um partido na mesa e só um constituinte na mesa. O PSDC e o constituinte José Maria Emanuel. Parabéns. Foi um momento de muita honra para a democracia cristã. O deputado, em relação à homenagem que o deputado, esse encontro do deputado aqui na OAB de Santo André, o deputado falou da ligação do partido com essa entidade, com a OAB. O que caracteriza, na sua opinião, o que caracteriza essa ligação? Um ponto aí que é característico que tem no partido com a OAB. Foi o que eu disse ao presidente Fábio. Nós, da Democracia Cristã, consideramos que a OAB é a cidadela da cidadania. E eu não sabia que no prédio da OAB de Santo André está colocada exatamente essa expressão, cidadela da cidadania. Né? Porque a OAB tem sido, sabe, a trincheira da resistência na defesa de todos os valores patrióticos, valores cívicos. Né? Então nós temos um imenso respeito pela OAB, consideramos a OAB uma instituição fundamental para o processo democrático do país, né? Mas também fiz um convite. Convite ao presidente, se ele tiver pendor político e resolver ingressar no processo político, a democracia cristã está de braço aberto. Legal. O deputado, e dessa trincheira dos valores patrióticos, como é que o deputado acredita na reforma política, que é um tema que está sempre na berlinda dos noticiários? É fundamental a reforma política. Mas o que é de fundamental na reforma política? Você terminar com as coligações nas eleições proporcionais, para que cada partido mostre o seu valor, a sua cara. Né? Quando o eleitor vote num partido, vai eleger alguém do partido, não um outro que está encostado numa coligação. Então, a reforma política é essa. Entendi. Agora, nós apresentamos, por ocasião das reuniões da reforma política na Câmara dos Deputados, apresentamos uma proposta. O eleitor na cabine, na eleição proporcional, votaria 2 vezes. Na primeira vez, ele escolhe o partido. Na segunda vez, ele escolhe um candidato do partido que ele escolheu. Isso forçaria os partidos e os candidatos a falarem da sua história, do seu programa, das suas conquistas. Porque se o eleitor não escolheu o partido, o candidato não tem chance de ser escolhido. Ele só tem chance de ser escolhido e ser votado se o eleitor escolher o partido dele.
Então aí você teria uma outra maneira de fazer política no país. Que legal. E nós esperamos que se chegue a esse tempo, né? Tomara que chegue, né? É. E saindo um pouco do cenário político, em relação a, como você sabe, aqui o senhor está numa TV regional, Certo. e nós sabemos que o senhor também tem uma atenção voltada a esse setor da comunicação. Gostaria que o deputado também comentasse um pouco sobre essa sua sintonia. Todo esse setor da comunicação regional, da comunicação comunitária, isso é fundamental, isso é da essência da democracia cristã, da essência do sistema democrático. E eu, numa outra entrevista, em uma outra emissora da rede, né, do sistema, melhor dizendo, eu tive a ocasião de dizer no ar o compromisso da democracia cristã com a valorização desse setor e da importância dele dentro do processo democrático do país. Que legal. E o deputado é engajado mesmo nesse... Conhece o pessoal da CESP, lá do Fernando Mauro? Com certeza. As entidades. O Fernando Mauro, já tivemos várias ocasiões, né, de conversar, participar de programas, como estou tendo a honra nesse momento, né, de participar aqui a honra é toda nossa. Na Eco TV, né, que eu ouvia ainda há pouco do presidente da UAB, Dr. Fábio, nos dizendo da importância dessa emissora e do respeito que ela tem, que ela goza na cidade de Santo André. Nós que nos sentimos honrados de receber esse elogio. Agora, voltando para o cenário político, estamos aí já na esquina das próximas eleições, ano que vem. Quais são as projeções do deputado? Olha, nós elegemos nas eleições de 2012 vereadores em 12 capitais brasileiras. Elegemos 20 vereadores nas capitais. Não tem eleição mais difícil do que vereador em capital. Então isso já aponta para o fato concreto de que nós elegeremos em 2014 uma bancada muito forte de deputados federais. E agora, recentemente, lá em Manaus, foi editada a Carta de Manaus, que fazendo todos os líderes da democracia cristã brasileira reunidos em Manaus, lá no norte. Então, fruto desta reunião foi editada a Carta de Manaus, na qual a democracia cristã, considerando a realidade do país, considerando o nosso avanço imenso do país, concluiu pela necessidade de nós disputarmos com um candidato próprio à presidência da República. E na Carta de Manaus, o meu nome foi indicado como um pré-candidato a ser apresentado para a convenção do partido. Isso foi uma honra, né? Isso foi... É missão, né? Missão. Só que tem uma coisa. Nas 3 primeiras candidaturas à presidência, na verdade, foi uma tarefa da reconstrução. Essa etapa está concluída. Agora, hoje nós temos, Beza, uma bandeira muito forte. Qual é essa bandeira? A Marcha da Inconformidade. Em fevereiro desse ano, depois daquela tragédia de Santa Maria, a democracia cristã editou uma mensagem nacional, determinando que a partir daquele momento, a palavra de ordem dos democratas cristãos seria a inconformidade. E depois de listar uma série de carências nacionais, né, esta mensagem ela sintetizava: inconformidade com o que poderíamos ter e não temos. Inconformidade com o que não somos e poderíamos ser. Isso foi andando. Né? Em abril foi editada uma nota oficial cobrando atitude do governo federal para libertar os 12 torcedores brasileiros sequestrados na Bolívia. Né? Um pouco mais adiante, face à nossa inconformidade com a nação indígena sendo tratada como incapaz, foi criado um movimento indígena do PSDC e no dia 24 de maio, às 19h15, na Praça Plácido de Castro, no centro de Rio Branco, no Acre, 50 líderes da democracia cristã deram um primeiro passo. E com este gesto teve início a Marcha da Inconformidade no Brasil. É um movimento institucional. Tá? Por exemplo, a minha visita agora à presidência da OAB de Santo André foi dentro já da Marcha. Já estava na pauta. Já estava na pauta. Tá? Apresentaram ao presidente a Marcha da Inconformidade. Tá? E no dia 17 de junho, nós estamos lá no Rio Grande do Sul, bem no sul do Rio Grande, na cidade de Mostardas, nas margens da Lagoa dos Patos, quando junto com os nossos líderes gaúchos, nós integramos o Rio Grande do Sul ao Brasil, iniciando a Marcha da Inconformidade. Neste mesmo dia 17,
ao entardecer desse dia, a inconformidade Tomou conta do explodia Brasil. das ruas do Brasil. Né? Então você veja que a democracia cristã, o PSDC, ele conseguiu interpretar 4 meses antes esse sentimento de inconformidade. Né? E hoje é um movimento muito forte da democracia cristã, cobrando consciência, cobrando atitude. Né? E seu movimento às ruas, ele esmaeceu, né? Mas a marcha da inconformidade não, ela permanece. O deputado, e na sua opinião, como é que essa marcha, essa inconformidade, como que o deputado vê, qual a perspectiva da guinada que ela está dando nas ruas? Porque a maneira que ela está sendo levada, porque há muitas críticas em relação a vou usar o termo da marcha da inconformidade, não há um foco, enfim, isso junto com essas marchas vê uma certa violência. A ala críticas pontua isso. O que o senhor... Em primeiro lugar, dizer que não teve foco o movimento da juventude na rua é uma inverdade. O foco estava muito claro, das grandes carências nacionais. Inconformidade com a saúde pública indiferente, desumana, ausente, inconformidade com a educação pouca e sem qualidade, inconformidade com a centralização dos recursos públicos no governo federal, pauperizando as cidades, inconformidade com a droga entrando livremente pelas nossas fronteiras. A lista é enorme, né? A lista é enorme. Não tem como ter foco com uma lista enorme. Inconformidade com a política externa, meramente ideológica, afastando o Brasil da rota do desenvolvimento. É isso que as mãos ergueram, né? Os cartazes ergueram e nos olhos continuam erguendo ainda, né? A inconformidade. Né? Então, dizer que não teve foco. Agora, depois disso, uma inteligência do mal aproveitou este movimento para colocar a baderna, a destruição, o desvalor, né? Que nada tem a ver com... E não tira a essência do movimento. Com certeza. Mas a marcha da inconformidade, então, ela tem essa qualidade. É um movimento institucional, forte, né? Ordeiro, mas forte. Entendi. Porque a ordem não é inimiga da força. A força dos valores, ela valoriza realmente esta marcha da inconformidade da democracia cristã. O deputado, e aproveitando esse gancho da inconformidade, um dos temas também que foi levantado aí pela juventude foi a falta da representatividade política. Ou seja, nessa inconformidade, que a lista é extensa, por isso não tinha foco, né? Porque eram muitas reivindicações, educação, saúde, transporte. Uma delas também mas o foco era o conjunto de valores. O foco era o conjunto de valores. Essa era a característica. Com certeza. A questão da representatividade. Bom, o PSDC hoje, uma das grandes buscas nossas é trazer lideranças de juventude para a democracia cristã. Por exemplo, como é que é a nossa chapa de candidatos a vereadores? A deputados estaduais e federais. Ela é orientada pelo princípio da chapa inteligente. Tem aqui em São Paulo, por exemplo, ninguém que não tenha uma projeção mínima de 3 mil votos e ninguém que tenha tido mais de 15 mil votos nas últimas eleições. Então, a chapa onde todos não existem favoritos, todos têm a mesma oportunidade. Foi com essa estratégia que nós elegemos esse número enorme de vereadores nas capitais. Então, essa mesma prática. Então, por exemplo, aqui em Santo André, nós estamos agregando valores, juventude. Acabei de sugerir ao nosso presidente, junto com o presidente da UAB, a participação de representantes da Comissão do Jovem Advogado dentro da democracia cristã aqui na cidade. Então, o PSDC tem fome de líderes. Então nós temos hoje no Brasil todo um foco na busca de lideranças. Ninguém é dono do PSDC. Todos nós estamos a serviço de uma causa, de uma ideia, de uma ideologia. Então, isso é um partido que respira democracia. Exatamente. E para terminar, deputado, infelizmente, sei que a conversa está boa, o tempo e espero recebê-lo aqui na Eco TV em outras oportunidades. Porque logo a relação do jingle. Você falou que falar do autor. Vou te contar como foi feito. Você falou que foi um alfaiate, mas não contou realmente qual foi como é que foi o processo. O PDC foi recriado em 85 para disputar a eleição de prefeito. Nós éramos um grupo pequeno, numa mesa, discutindo com que nome eu seria candidato.
Bessa, a reunião estava indo para o final com uma certeza absoluta. Eu podia ser candidato com nome com JM, J. Maria, José Maria, Zé Maria, certo. Mas em nenhuma hipótese com o nome de Emanuel. Era um nome difícil, um Y no meio. Ninguém ia saber falar, ninguém ia saber escrever. Aí um companheiro nosso, José Raimundo de Castro, alfaiate e compositor de música popular. Ele ergue o braço. Ergue o braço e diz... Mas também tem uma coisa, se a gente ensinar o povo a dizer Emael, o povo não esquece mais. Vocês me dão 2 dias para eu tentar encontrar um jeito? Aí, Bessa, só para não machucar o companheiro. Tá bem, Cássio, você tem os 2 dias. Sim, uma expectativa de sucesso. Aí ele conta como foi. No final do 2º dia, às 5 horas da tarde, ele pede na alfaiataria para um assessor, um auxiliar dele segurar o telefone, ele pega o violão e me canta o jingle. Quando ele terminou de cantar o jingle, eu disse, Castro, a partir de hoje eu devo a você a minha história política. Sensacional. E eu senti que ele tinha criado uma coisa de gênio. E sabe qual foi a genialidade dele? Ver no EY, o EY brasileiro. Você ler num EY, o EY que nós falamos a toda hora, por isso que o jingle começa assim, ei. E aí grudou o Emael para mostrar que era fácil falar Emael, e já aproveitou para dizer o que Emael era, um democrata cristão. Sensacional. Deputado, olha, agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado a sua visita aqui à Eco TV, que, como eu disse, que essa seja a primeira de outras oportunidades. Será um prazer recebê-lo. Obrigado. Esse aqui foi o seu Eco TV informativo. Aguardo até a próxima edição. Um abraço.